campo ou na cidade. A Imembuí com o Chimitão é líder na audiência. Forte abraço, Chimitão. Parabéns pela sua trajetória de vida. De madrugada, quando o dia vem raiando, eu tô tomando no meu rancho chimarrão. Chevrolet Nicola Santa Maria Onix Turbo com oferta melhor que desconto de fábrica. É só na Nicola Veículos, entrada mais 36 vezes com taxa zero. Aproveite e visite a Nicola Veículos. Nicola Veículos convida. Venha para as avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria, com empresas fortes, consolidadas e com muita credibilidade. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria. Apoio Mercado das Rações, todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado, o mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso 1357 e mais 2 endereços. Palato Pizzaria e Restaurante, Pizza Delivery e à la carte. A melhor pizza da cidade, aberto todas as noites na Ângelo Bolson 467. Fone Whats 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus, pneus Bridgestone e Firestone, serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255, fone 3212-4200 ou 99725-1319. E Chevrolet Nicola Veículos. Venha buscar o seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Imembuí é evolução. 19h34. 17 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Eliezer Victor, acionando os comandos da nave-mãe, Rádio Imembuí 101.9, vai ao alcance infindável por onde possa chegar nas redes sociais e também aqui no nosso FM. Uma mesa e tanto hoje aqui para Nuestras Raízes, nossas raízes, né? Com Tinks Tintas, pensou tinta, pintou com Tinks, na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. O pessoal diz que não é a Rotatória do Gaúcho, que é a Rotatória do Mateador, porque o sujeito está mateando ali, né? Que é uma expressão de um homem mateando. Tem que falar com o Paulo Cristo, afinal, o que Sim. Paulo Cristo que é o criador. Mas eu tenho uma dúvida. Sempre tem que falar com o criador da coisa, né? Tá, eu já convidei ele e ele disse que é muito tímido para falar. É mesmo? Sim, já convidei o cara, Paulo. Eu tenho uma dúvida. Nosso vizinho, né? Confrade. Nosso confrade. Bonito. O pessoal, no fim, não pegou antes. É um gaúcho, naturalmente. É um gaúcho, sim. Mas aí o pessoal diz que ficaria melhor uma homenagem ao mateador. Mas e como é que ele vai matear de máscara? Porque uma época ele tava de máscara. Botaram a máscara lá naquela época, né? Em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785, Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School. Em breve, o Marcelino decora detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Aliás, acolhedora, lá é uma nova clínica, né? As fotos, pelo menos ali no Facebook, eu fiz questão de registrar lá. Tá bonito, né? Tá bonito. Tem que ir pessoalmente, sei lá, né? Ah, sim, estão convidados. Ficaram bonitos ali, muito bom mesmo. Novo consultório, né? Nova clínica. Odontologia Lauda. Odontologia Lauda, ali na Tuiuti. Foi ali que mergulhou um caminhão no meio-fio?
É um pouquinho mais adiante. Caiu, caiu no buraco e deitou. Mas o caminhão ia vir abaixo, ele escorou na calçada, coisa horrível. Fio, né? Né? Eu vi ali, ficou ladeado, ficou adernou, como diz o Chimitão. UFN, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste. Ontem colocamos o professor Matheus Sangói Froza aqui no programa, uma ótima entrevista. Está em grande espírito aí o Matheus Froza, muito bom. Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519. Pampeiro Volkswagen, hoje, 20 de julho, aniversário de fundação. Bom. A constituição da empresa, como dizia o seu Ilídio. A inscrição na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, 20 de julho de 1960. Há 63 anos, hein? Maravilha, muito bom. Levado, tocado agora pelo filho, né? Que o pai fez questão de começar a formação. Teve um período, parece que a Pampeiro fábrica. foi ali na acampamento, Perfeito. se não me falha a memória, no acampamento com a Astrogildo. Com a Astrogildo Azevedo, perfeito. Aquela esquina ali que hoje tem um mini shopping ali, como é que se Tu chama? Galeria. Tu acredita que eu tenho vagas recordações desse... É. Exatamente, o seu Ilídio sempre dizia na Marquês de Maricá, que era o nome antes, né, da Astrogildo sim. Azevedo. É. Acampamento com a Marquês de Maricá, Isso aí, imagine. Com um prédio que foi feito a muitas mãos. Ele sempre destacou que o dono da Uglione, então, emprestou, Rodrigo, as prateleiras e coisas que ele precisava, inclusive um telefone para A Ângelo Glione também ficava ali abaixo, né? Ah, então foi isso. Que Claro, eles eram muito Ângelo amigos Glione, e o cara onde emprestou pra onde ele. hoje é aquela livraria... ali onde A era, Clipe. onde era o Mercado Nacional. Clipe. Clipe, exatamente. Ali, viu só? Isso aí. Olha aí, bem-vindos. Nossas raízes, viu? Isso aí. Tá aí. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, tem sempre promoções imbatíveis. Colégio Fátima, Educação e Humanização. Purifique Santa Maria, em 2 endereços, na Floriano e em Camobi. Brita Pinhal, soluções em obras e infraestrutura de pequeno a grande porte. Obrigado, Eliezer. Tá calibrando a imagem para nós hoje ali no Facebook. Cislimpa Sistemas de Limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos em qualidade. E Get Commerce, a Josele de Lázari, aqui conosco na participação da programação. Saúde, protege, medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Então, com a ausência hoje da dona Luciana, engenheira Luciana Camilotti, mas com a presença do... Sim? Que ficou extremamente chateada e incomodada do Paulo Antônio estar aqui e ela não estava. E ela não eu está, minha imagino. amiga. Meu querido, Ela disse, o meu Deus. amigo. É, isso aí. Ela... Preferiu andar de balão, né? Eu Ele já ia está dizer, conosco. com uma taça Nós de demos champanhe. um balão. Ela Uma foi- taxa de espumante, uma taxa de espumante. Eu já fiz 2 voos de balão, é um negócio fantástico. Fantástico, É o adrenalina sonho de mil. Ícaro. Adrenalina mil. Ela nos Não, deu um não tem balão e nós adrenalina demos um nenhuma. balão nela. É tranquilo, é um voo extremamente tranquilo. Carlos Flávio e o Rodrigo Silva Jardim. Não tem como esquecer o sobrenome dele, porque o cara pensa na rua e o cara se É, na pensa rua. na rua. Silva Jardim, tá lá direto. Rodrigo E o doutor Silva Jardim. Paulo Antônio Lauda. Boa Mas noite, que visita meu amigo. aí, hein, garotado? Bom, o programa é da Lisete, ela que comanda a coisa aqui, tá mandando um grande abraço para todos vocês aí, em especial o doutor Paulo Antônio Lauda. Ela Manda disse, um abraço "Me pra minha manda amiga uma espiritualidade Lisete." boa, doutor, que eu estou precisando aqui, estou uma semana de cama, disse ela. Não, mas então pega o meu livrinho e vai ler, Estou Lisete. levando aqui, Lisete. Vamos lá, Tô então. mandando um livrinho pra ti, tá aí, tá? Meus caros, CF e Rodrigo, a bola é com vocês aí. Vamos lá, então. O que nós Posso vamos, começar, então? o que Isso aí. nós vamos extrair? Vamos falar a palavra da profissão do doutor, que não é só extrair dentes, mas isso aqui que nós vamos extrair dessa sumidade do doutor Lauda aí. Vamos ver. Isso aí. Então, boa noite, principalmente para você que escuta, que nos vê pelas ondas e pelas imagens da Rádio Membuí. O Eliezer, que está aqui no comando da equipe de engenharia de som. Querido amigo André, que está hoje aqui representando a Lisete, que encontra-se em casa, e nós mandamos, então, as nossas melhores, né, estimas para que em breve ela esteja novamente conosco aqui, fazendo aquele trabalho belíssimo que é de conhecimento e na divulgação do empreendedorismo. Querido amigo Rodrigo, né, é um prazer tê-lo aqui. E também, hoje, André, é algo Sim. extremamente agradabilíssimo para nós, uma alegria de termos um amigo de 38 anos, Dr. Paulo Antônio Lauda,
que virou mais um comunicador hoje do que um cirurgião dentista. Não, mesmo. Ele está ocupando espaços hoje em Santa Maria, né, que eu acredito que ele está contaminado com chimitão. E agora estão todo mundo lançando obras aqui em Santa Maria. Sim, E é justamente importante. isso. O Paulo Antônio vem aqui também para fazer a divulgação de um trabalho, porque nós sabemos que ele, há algum tempo, ele é vinculado à doutrina espírita, e eu queria que ele contasse depois para nós, além de ser um avô fresco, tem 2 netas, né, ou seja, gêmeas, né, que é também mais uma alegria, mais um presente de Deus. Que ele nos contasse antes, Paulo Antônio, como surgiu essa tua relação com a doutrina espírita? E nós sabemos também que de um tempo para cá, você transformou-se também num grande divulgador, palestrando em vários locais. E quais os benefícios que ela trouxe para a tua vida? Sabe que esse processo da gente escolher uma filosofia de vida, né, ele não vem de uma hora para outra, né? Ele nos acompanha desde muito tempo. E quem sabe, né, Carlos Suave? E quem sabe venha antes até disso, né? Porque nós, da doutrina, que estudamos a doutrina espírita, nós acreditamos e divulgamos que existem muitas vidas, que o espírito é imortal e que nós, de vez em quando, mergulhamos na vida física, né? E vivemos um período de vida física, mas quando chega a morte física, nós retornamos para a vida espiritual, que é o mundo verdadeiro, né? Então, nós acreditamos que quando nós nascemos, nós trazemos já uma bagagem de muitas vidas. E quando nós desencarnamos, quando nós perdemos o nosso corpo físico, nós levamos aquela bagagem que trouxemos com o nascimento, né, e, junto com ela, os aprendizados que nós tivemos nesta encarnação, né? Quando surgiu o meu interesse pela doutrina espírita, claro, a minha mãe já era uma estudiosa, a minha mãe já era uma frequentadora, aquilo soa nos meus ouvidos desde que eu era criança. Mas sofreu um grande aumento do meu interesse, e inclusive do volume de obras que a gente já leu e estudou, em função de ser membro da Associação Médico Espírita de Santa Maria, né? Então, eu fui convidado lá, do Dr. Fernando Antônio Correia, pelo Dr. Adair Cardoso Marques, e tantos outros que fazem parte da Associação Médico Espírita. E nós, então, há muitos anos, já estamos debulhando obras e obras espíritas, né, de uma forma muito didática, muito tranquila, discutida cada obra, né? Então, para vocês terem uma ideia, faz mais de 5 anos que nós estamos estudando só o trabalho do André Luiz, né? E daí veio a pandemia, né? E a pandemia, junto com ela, veio aquele volume muito grande de desencarnações. E essas desencarnações, uma vez em grande volume, começaram a criar um certo pânico internacional. Eu assisti coisas do Arco da Velha, de pessoas com um medo desproporcional de perder um ente querido ou de perder a própria vida. E daí as pessoas, às vezes, saíam do trilho por causa disso. Então, baseado nesse experimento que nós tivemos durante a pandemia, surgiu a ideia de escrever esse livro. Que esse livro ele é um romance, né? O romance na intenção assim, o romance vai chamar a tua atenção. Tu quer saber o que vai acontecer com o Luigi e com a Beatrice, né? Mas eu usei como pano de fundo a imigração italiana, com fatos reais. Por que se deu a imigração italiana? Por que o Brasil? Por que para o Brasil? Por que para a América? Né? São fatos históricos. Foi inserido, então, um romance nesse contexto aí, e o objetivo maior era nós, de uma forma muito leve, muito delicada, falarmos de morte. Mais ou menos isso. Alguma pergunta? Com relação ao espiritismo, não é, que
própria doutrina espírita, que se vê como uma filosofia, como uma religião, não é? Coloca como Moisés, Jesus e o próprio Espiritismo como uma manifestação de entendimento dessa vida que não é material somente, não é, de vidas anteriores. Como é que o senhor enxerga hoje, por exemplo, atitudes de agentes públicos que insistem em destruir os elementos que dizem respeito à cristandade, né? Não só falando do espiritismo, mas dos católicos, dos evangélicos, no país e no mundo, essa raiva mesmo contida em agentes públicos, políticos, que não aceitam a religião como nós, em grande parte, brasileiros, que são conservadores, cristãos, que se dedicam à vida, ao caminho da espiritualidade. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o espiritismo, as manifestações dos espíritos que se manifestam, colocam essa situação, né? Porque eu já vi notícias de reescrever Bíblia, de reinterpretar Allan Kardec, de que essa conversa de que a esquerda ou direita, isso é bobagem. Como é que o espírita vê essa questão hoje? Inicialmente, a tua pergunta é muito capciosa, né? Mas nós precisamos, quando a gente, principalmente na frente do microfone poderoso como esse da Rádio Membuí, ter uma resposta muito bem pensada para isso. Mas também nós precisamos lembrar que na história da humanidade nós tivemos altos e baixos. Durante toda a nossa história, existiram momentos que a humanidade cresceu muito, em todos os sentidos. E em outros momentos, a humanidade teve alguns retrocessos. Isso não quer dizer que alguma coisa possa andar para trás, porque nada anda para trás. A própria história de fatos que pareciam retroceder acabaram nos trazendo progresso. Mas respondendo objetivamente à questão da vontade pública trabalhar contra as filosofias, isso não precisa ser espírita ou muito estudiosa, é um atraso na filosofia. E quando existe um atraso na filosofia, existe um atraso humano, né? Não tenha dúvida que nós precisamos, eu agora sou avô de 2 netas, né? duas meninas, 2 gêmeas, né? Eu acho importante que os pais, que a família dê para essas crianças que acabaram de reencarnar, né, uma formação filosófica. Esta formação filosófica, uma vez uma base filosófica, vai permitir que elas cresçam e escolham e façam opções. O que eu acho que seria muito perigoso para a humanidade no futuro é tirar a filosofia. Nós precisamos implementar a filosofia, estudar a filosofia. Olha bem que eu estou tomando cuidado de não falar só exclusivamente em doutrina espírita, de uma forma toda. Nós somos sabedores pela doutrina espírita, o Carlos Flávio é testemunha desse assunto junto comigo, que durante várias vezes na história da humanidade o plano espiritual interviu de tal forma que, se isso não fosse feito, de repente a humanidade já tinha se autodestruído, né? E vai chegar um momento que as coisas vão crescer, vão se desenvolver, e nós vamos voltar a um processo onde esse tipo de atitude deva ser rejeitado. Nós estamos, então, num período de regeneração já, ou na turbulência que precede a regeneração? Esse assunto do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós somos o segundo planeta na hierarquia planetária, né? Nós somos assim muito primitivos, né? Só existe um planeta, né, que está abaixo de nós. Mas a planeta Terra, né, começou um processo de evolução planetária,
onde vai se transformar, vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, e vai chegar a ser um planeta de regeneração. Isso começou em 1759, esse processo, André. 1759. Então, a gente passou todo o 1800, né, o 1900, o 2000. Em 2057, portanto, que nós teremos as primeiras amostragens de que o planeta está realmente num equilíbrio entre o bem e o mal. E daí o planeta vai na direção de um planeta de regeneração. Sendo assim, o que está acontecendo na humanidade? Muitos espíritos inferiores, muitos espíritos densos vão desencarnar na Terra e não vão reencarnar mais, porque este planeta aqui não vai mais permitir esse tipo de reencarnação. Aliás, isso já aconteceu, né, quando a gente falar dos exilados de Capela, né, que Capela foi um local que a saga dos capelinos. Que precisava evoluir, e daí determinados espíritos não podiam mais reencarnar lá até eles melhorarem um pouquinho. Né? Só para colaborar, doutor, nessa da saga dos capelinos, que eu li recentemente, a gente tem essa visão muito estreita do tempo, né? 2023, um calendário cristão, né? A partir de Jesus Cristo. Mas se a gente for ler do Saga dos Capelinos, são milhões de anos. Sim. Né? Que começa com essa identidade lá esse exílio dos capelinos, que espíritos inferiores, a Terra precisava. Inferiores para eles lá de Capela, né? mas para nós aqui de não. um impulso. E legiões de espíritos foram trazidos para cá. Basta ver aí a semelhança dos mongóis na Oceania com os índios da Amazônia. Né? Os olhos puxados, a semelhança que se tem nessa raiz. Mas aí já é muito recente também dizer tudo isso aí, né? Da pátria espírita, pátria espiritual, que é a América, o Novo Mundo. Né? Mas dos capelinos é muito interessante observar isso, porque aí Cristo, que é um dos grandes espíritos, que é dessas encarnações de grande vibração, ele está, todo o contexto fala do Pai, de uma existência anterior. E nós contamos o tempo a partir dele, como se com ele fosse o princípio de tudo. E não é dele o princípio. Ele mesmo diz, o Pai, na casa de meu pai tem muitos quartos. Muitas moradas. Muitas moradas. Né? Então, a saga dos capelinos nos permite pensar muito nisso. E que mundo era aquele que principia tudo? Não é da origem de mamíferos como nós somos. Pode ser também de répteis, como diz lá nessa questão dos capelinos. A forma com que a corporificação se dava. Mas o fato é que os espíritos é que fazem funcionar esse aspecto de liderança. E sim, doutor, eu acho muito interessante isso, viu, Rodrigo? É surpreendente para quem vai ler essa questão, é que o predomínio é do mal. Porque esses espíritos vêm para cá numa condição de inferioridade. E vai se dar um embate sempre de uma maioria do mal. E nós temos grandes movimentos de grandes guerras. Está passando o filme do Oppenheimer agora, a criação da bomba atômica. Né, para mas o mundo atualmente está chegando... Os romanos, o Império Romano que Cristo veio defrontar, é um episódio de milhares de vidas que são ceifadas. Né? Então, ali é um episódio já de... A pessoa fica pensando, vem cá, mas de que mal Cristo nos salvou? Dos romanos? Que cordeiro é esse que ele purificou? Né? Na crença religiosa. Tu tira a crença religiosa e traz para essa questão do espiritismo, a gente fica trabalhando. E todo o tempo ele trabalha com essa ideia de que não existe a morte em relação ao espírito. O espírito é individual e imortal. E daí ele está em constante processo de evolução. Um dia nós somos uma pedra bruta, mas um dia nós estamos buscando ser um arcanjo. Esse processo é longo. Né? Esse processo demanda de um número muito grande de reencarnações. E cada uma dessas reencarnações permite, aqui na Terra, que a gente cresça. Isso não quer dizer que quando a pessoa
quando o espírito perde o corpo, ele não vai crescer no plano espiritual. Existe uma obra do André Luiz que chama-se Evolução em Dois Mundos, onde ele mostra que nós crescemos e nos desenvolvemos e melhoramos muito aqui, mas também lá, né? Inclusive, o trabalho no plano espiritual não tem cansaço, né? Não tem o corpo físico que cansa, que precisa de descanso. O trabalho no plano espiritual, ele é constante, verdadeiro. Então se trabalha muito, né? Mas com relação aos exilados de capela, quer dizer, existiu um momento que aquela constelação, né, precisava exportar gente que não podia ficar. Mas como o nosso mundo era muito primitivo, eles chegando aqui, eles foram destaque. Civilização egípcia, na Índia, enfim, né? E muitos voltaram. Construções até hoje inexplicáveis, né, do ponto de vista. E muitos humano. voltaram para a capela. A engenharia que né? se tinha, né? Muito- Quer dizer, com o que eles construíram sem ter esse conhecimento de engenharia, da onde isso, né? É. Muitos voltaram para a capela, mas muitos ficaram aqui. Então, muitas vezes a gente percebe o crescimento súbito da humanidade em determinados momentos da nossa história que são quase inexplicáveis, né? Mas, meu Deus, quanto avanço, meu Deus, né? Será que não tem um comando superior em cima de tudo isso? Agora está na hora de nós descobrir isso, agora está na hora de nós trabalhar aquilo, né? Eu creio, nós, de uma forma geral, que tudo tem um comando muito inteligente por trás disso tudo, né? E daí, no momento que você fala que existe alguma força política querendo travar esse desenvolvimento da filosofia, eu tenho que imaginar, a princípio, que é um retrocesso. O Eduardo Moreira, Sérgio, diz isso no livro dele, A Intenção Primeira. Não vou comentar mais porque não foi banqueiro e muda de ideologia para vir trabalhar esse questionamento do quem somos, né? E ele diz: se tu pegar o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. A vossa vontade de quem? Do Pai? E aí você, o que? Se é a vontade do Pai? Interessante, né? Diga, Sérgio. Uma das coisas que eu vejo, e realmente, já que a gente está nesse momento, e talvez depois no segundo, nós passemos a... Mas aqui no alcance? Está ok. Então tá. Fica melhor. Porque é o fato assim, ó, muito daquilo que foi falado, até mesmo comentado e perguntado pelo Rodrigo, Paulo Antônio, eu vejo que muitas dessas visões, essas ideias, e aquilo que vem sendo implantado já há algum tempo, ele tem um sentido. E realmente isso representa aquilo que se materializa no mal, que é a amputação da alma. Essas figuras, essas propostas, esses projetos, eles têm como princípio a destruição do homem livre. Mas eles querem aprisionar a alma desse indivíduo, que é o espírito encarnado. Eles não suportam que você possa, de fato, estar livre, até mesmo para contemplar o Criador, né? Como nós percebemos, também o que vem acontecendo com muita gravidade, Paulo Antônio, e se fala muito, André, é no fato assim, o planeta estaria hoje chegando no seu processo máximo de abrigamento de novos irmãos? Porque isso é um pânico que está sendo... dizendo. Mas nós estamos numa época de identificação, né, Carlos Flávio? Sim. Identificação clara. De que lado tu está? O que tu realmente está defendendo? Qual é o teu lado? Tem o lado daqui e o lado de lá. Porque vai chegar um momento que está bem definido de que parte... Sem dúvida. Para onde eu está tendendo a minha vontade, né? E essas pessoas, um grupo muito grande dessas pessoas, não vai reencarnar mais na Terra, pelo menos até melhorarem um pouquinho. A figura do morno está sendo extinta. Né? O meio termo, o morno, o caminho do meio. Eu costumo perguntar lá no centro, Paulo Antônio, um frequentador do nosso morno centro. é do Apocalipse, Eu né? pergunto assim, ó, entre o Apocalipse. O Tá. morno é do Apocalipse. Entre o bem e o mal. João, com a sua visão apocalíptica, não seja André, frio, entre o bem e o mal, não qual seja é... morno, porque se for morno, ele vomita, né? Vomito. Ele vomita. Seja quente ou frio. Ou frio. Ou seja, este ou aqui. Seja Eu lhe isto ou pergunto, isto. entre o bem e o mal, qual é o caminho do meio? Entre o certo e o errado, qual é o caminho do meio? Entre a verdade e a mentira, Paulo Antônio, qual é o caminho do meio? Há quem diga que o mal não existe. O mal é a ausência do bem, né? Então, é a mesma história do escuro, do preto, né? Existe a cor preta? Não, né? O preto é a ausência de todas as cores. O frio seria a ausência de calor.
Eu acredito que chegue... Veja como é bonito o estudo da filosofia, né? verdade. Sim. E tem mais uma coisa que eu vou introduzir aqui, que eu acho que é legal também nesse processo. No momento que nós temos um grupo reunido, como nós estamos aqui em 4 pessoas, falando de uma filosofia bonita, nós temos muita coisa bonita para dizer. O nosso nível de pensamento se eleva de uma forma astronômica, onde se nós individualmente não teríamos a capacidade de chegar num nível de raciocínio tão bom. Isso chama-se mastermind, né? Que foi largamente falado por Napoleão Hill no livro A Lei do Triunfo, né? Quando várias mentes que estão mentes preparadas, dirigidas com o mesmo objetivo, nós criamos uma capacidade de soluções muito maior do que a gente teria individualmente, né? Até porque se nós pensássemos sob o ponto de vista filosófico, não é? Por que o sofrimento, não é? Por que a maldade, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que ele serve como um elemento pedagógico na nossa vida. Porque a condição da natureza humana é o sofrimento. Quem não sofreu na vida, né? Só aí. Então, a gente deve encarar essas dificuldades da vida diária, o sofrimento, a manifestação da maldade cotidiana como um elemento de crescimento individual, né? Porque eu acho que o cristianismo, acho que a grande revelação do cristianismo e depois da própria filosofia espírita é a possibilidade de nós construirmos a nossa caminhada aqui, né, sempre buscando esse melhoramento individual, não sob o ponto de vista coletivo, né? Então, eu acho que essas são as verdadeiras transformações dos seres humanos através das eras, né? Ou seja, do porquê essa maldade se manifesta, por que sofrermos tanto, né? Mas, na verdade, isso tudo tem uma razão de ser, né? A razão pedagógica mesmo, né? Porque, sem dúvida, a gente está numa escola. Isso. E aquele espírito individual e imortal que surgiu, sabe Deus lá, há quantos milênios, e vem num processo evolutivo, um dia chegou, em 2023, sobre formato de Paulo Lauda. Mas esse momento de Paulo Lauda é um momento muito temporário na vida deste espírito. E eu digo nesse livro aí também, o homem, nós, o espírito, ele nasce sozinho e ele morre sozinho. Tudo que existe na volta desse espírito, durante uma encarnação, são companheiros de caminhadas. Então, eu falo muito nesse livro a respeito disso, no objetivo de tentar mostrar às pessoas, não precisa temer a morte, morrer não dói. Não dói. Há quem diga também que o momento que um corpo está se desvencilhando, um espírito está se desvencilhando do corpo físico, é um momento que ele está saindo de uma situação que ele está mais apertado para a liberdade. É diferente de quando está reencarnando, que ele está saindo da liberdade para se colocar num corpo físico. Então, existe quem diga que o momento do nascimento pode ser mais pesado, mais difícil do que o momento da morte. O Rodrigo destacou bem da questão do Evangelho segundo o Espiritismo, e a parte que mais destaca estudos é exatamente das lamentações, das lamúrias, de como nos queixamos, essa cruz que eu tenho que carregar. Da hoje eu dizia, eu devo ter tido muito pecado. Não que a gente estivesse dizendo, nós estávamos comentando, como as pessoas gostam de, como forma de se desvencilhar do desafio, da provação que ela esteja tendo, né, dessa evolução que esteja tendo a possibilidade de ultrapassar, ela prefere dizer, devo ter atirado pedra na cruz, né? Porque estou pagando tanto pecado assim. Quer dizer, é melhor... Cortei salamito na tábua dos mandamentos. É melhor tu te vitimizar do que te empoderar para enfrentar as coisas, né? E cada um tem a sua história. Na trajetória de cada espírito... Vocês já notaram que tem espíritos que chegaram na Terra que nunca tiveram problema financeiro? Porque o motivo pelo qual eles vieram reencarnar não era para tratar desse assunto. Mas pode ter certeza que ele tem outros problemas, quem sabe até muito mais graves do que esses. Do que a pobreza material. Do que a pobreza material. Claro, eu falo também no livro, né? A vida física precisa ser vivida. E para viver a vida física, nós precisamos aproveitar
as benesses físicas. Nós precisamos trabalhar, ganhar o seu dinheiro para comprar a sua roupa, para comprar os seus bens. Nós estamos vivendo a vida física. Mas uma coisa é nós enxergarmos dessa forma. A outra é eu pautar toda a minha vida para ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro, esse é o objetivo pelo qual eu reencarnei? Com certeza, não. Né? Então, esse materialismo que leva as pessoas muito a sofrer. Quando a pessoa imagina que essa é a nossa única vida, que ela tem início, meio e fim. Nesse momento que a pessoa pensa e acredita nisso, a vida passou a ser um sofrimento bárbaro. Sem dúvida. Porque ela tem que aproveitar o máximo possível tudo que está acontecendo, ela tem que se divertir da melhor forma, porque vai acabar, viu? E eu, por exemplo, estou com 62 anos, né? Eu tenho muito mais passado do que futuro, né? Não é isso? Sim. Não tenha dúvida nenhuma. Temos, né? meu amigo? Sim, eu sou um pré-velho, eu vou aos 60 anos agora no final do ano. E eu queria perguntar uma coisa para ti na obra, já que tu falaste disso, e eu já tratei também muitas vezes lá na casa sobre esse tema. E tu disseste logo no início que muito do que tu viu durante o período, e uma hora nós vamos tratar desse tema, que é da pandemia, que muitas pessoas parecem ter percebido que eram mortais naquele momento. E não aceitam hoje. Tu falaste uma coisa, quando a pessoa vem e, de repente, ela projeta a sua existência aqui, né, na busca por adquirir coisas, e depois ela diz assim, puxa, mas agora que eu conquistei, levando tanto tempo, eu não vou desfrutar, outros farão, e você diz que trabalha na obra a morte de uma forma mais serena, né, mais tranquila, para que as pessoas não vejam que é um bicho-papão. Como é que tu vês, então, a morte, como você acredita que isso poderia ser trabalhado para estas pessoas que tu mesmo descreveste agora? Né? Que sempre tem esse pavor, esse pânico, porque na crença ainda prevalente de que é só isso que eu tenho. E para lembrar que como o teu avô, fresquinho ainda, de gêmeas, você vai desaparecer da memória da tua segunda e da tua terceira geração. Ah, sem dúvida. Entendeu? Nós seremos poeira cósmica. Não é possível acreditar nisso. Sem dúvida. Mas eu começo esse livro, vocês vão ver que antes de começar a história do romance, propriamente dito, os leitores têm que me dar umas 30 ou 40 páginas, não me lembro, onde eu falo de materialismo, onde eu falo de história, para depois, lá adiante, eu começar o romance. Por que isso? Exatamente, vem bem... parece que o Carlos Flávio não leu esse livro, não, mas ele fez uma pergunta muito procedente. Né? Porque no momento que eu consigo me desvencilhar do quesito materialismo, eu consigo entender que a minha vida é muito mais do que isso, e que quando eu cheguei aqui, como Paulo Lauda, lá em 1961, que me deram este nome físico, né? Eu cheguei com uma bagagem. Eu trouxe, sei lá centenas de encarnações. E durante a minha formação, através da família que eu tive, das chances, das opções que eu tive, eu recebi algumas coisas a mais. E quando eu desencarnar, eu vou ter aquilo que eu já cheguei, aquilo que já chegou comigo e mais o que eu aprendi. O que são essas coisas? O que realmente tem importância? Tem importância aquilo que eu posso levar depois da morte física. Então, o que eu posso levar depois da morte física, André? Meu conteúdo moral, minha capacidade de entender o outro, minha empatia, meu entendimento de que eu só vou conseguir realmente progredir no meu meio se eu fizer vocês progredir comigo. Né? Esse programa que nós estamos fazendo aqui, ele é maravilhoso se todos conseguirem dissertar e colocar as suas ideias de uma forma que todo mundo saia engrandecido. No meu trabalho, não adianta eu, como proprietário da clínica, eu e o Luiz Paulo, só nós termos vantagens.
todos ali têm que viver, tem que ser agradável trabalhar ali, tem que ser próspero trabalhar ali e tem que fazer bem para essas pessoas trabalhar ali. Né? Então, foste pontual, muito bem. E no momento da morte, a gente tem que se preparar que aquelas coisas que eu adquiri como bens materiais, eles foram maravilhosos para eu viver esta vida. Mas não é o centro da minha vida. O centro da minha vida é eu melhorar como espírito, como eu falei, a empatia, o avanço moral, o avanço intelectual é importante. Né? As pessoas ficam achando, não, porque existem encarnações absolutamente inócuas. A pessoa nasceu, teve uma missão, desvirtuou da missão, não aprendeu muita coisa e perdeu o corpo físico. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter que reencarnar de novo para ver se consegue seguir um pouco mais da direção pela qual ela reencarnou. Né? Então, o avanço intelectual também é muito importante nesse processo todo. Os dilemas entre vida e morte. Mas aquela hora que falou sobre a questão ideológica, é muito... O Rodrigo falou da questão muito atual, né? Porque uma das questões que sempre gosto de ver, lá na atuação registrada na Bíblia de Jesus Cristo e também na interpretação espírita do Allan Kardec, né? É a palavra, o jogo de poder que sempre está embutido. Ele enfrenta o poder, né? Um poder muito, não só do Império Romano, como do poder local que se faz, que o próprio Império Romano se assujeita para dominar, que é o dos fariseus e dos homens de preto ali, né? Sempre esqueço do nome dos que dominam a religião do povo. A religião, na época. E aquilo é o que ele enfrenta, né? Eles estão constantemente tentando pegar, no sentido da palavra da pegadinha, pegar Jesus, né? Pegar na... sim. Então, esse jogo hoje está presente para dizer, faz falar para ver que já não vão pegar ele. Faça falar. Tem aquela clássica, né? Esta moeda. De quem é esta moeda? Já que não fala que o dinheiro não tem poder, de quem é? Para jogar ele, a percepção dele é aguçada. A gente diria que os espíritos inspiram nele a resposta, né? Um homem sem instrução, como é que responde com tanta clareza? Por que Jesus Cristo se utilizava de parábolas Sim, para também, contar a outro sua também, história? que eu digo da fala. Por que ele fazia isso? Porque naquele momento da história da humanidade, né, muito poucas pessoas tinham um avanço para entender a profundidade que ele estava dizendo. Isso. Mas ele sabia que aquelas suas lições seriam repetidas por centenas de anos na frente e deveriam ser sempre atuais. Então, a parábola se presta muito para isso. Né? Por isso que Jesus Cristo falava por parábolas. Né? E na maioria, tanto que muitos daqueles seres que estavam ali com ele, apesar de ter sido 2023 anos atrás, foram pessoas que depois, pelas suas grandezas, conseguiram escrever e colocar para a humanidade o que Cristo tinha ensinado, né? Que nada mais era do que ensinar o amor. As pessoas precisam aprender a se amar, as pessoas precisam aprender a conviver, né? Onde o meu progresso só será verdadeiro se tiver o teu progresso. Muito bem. Olha aí, são 8 e... Quanto aí? 16. 20 com 16. Vamos fazer um intervalo? Um break sem cafezinho, né? Não temos cafezinho. Senão seria um coffee break. A gente faz o intervalo, está excelente. Passou que um foguete a hora aí, eu nem vi essas questões. Eu acho fantástica essa remissão. Que leva também, Rodrigo, é isso que você tem sempre procurado denunciar, vamos dizer assim, que é o domínio das... como se trabalha para as novas gerações, vamos falar disso depois do intervalo, né? Através de material escolar, quando você vai fazendo isso aí, nessa nova linguagem que se vai instalando, se vai ampliando. Por quê? Porque sabe que é assim que se multiplica, né, doutor? O Lado acabou de dizer, olha aí, qual era o método que ele tinha. Em iletrados.
né? Pessoas que só entendiam na mínima compreensão, e ainda assim camponeses. Grão da mostarda. A semente da mostarda que cai na pedra. É para camponês que ele está falando. O passarinho come, a terra cai na pedra, mas permanece até hoje. A terra fértil seria o plante e semente na terra fértil. Mas era para camponeses pobres, que não entendiam sequer, imagina letramento. E hoje, no letramento pedagógico, né, Rodrigo? Foi você que publicou uma matéria outro dia, me mandou no grupo ali, né? Isso, olha o que está sendo veiculado aqui. Na forma para crianças, responda a questão certa. Está introjetado ali um processo ideológico de formação para multiplicar aquela... Mas, André, nós já tratamos nesse programa, só para lembrar antes do intervalo, que estudos, por exemplo, como o Instituto Paulo Montenegro, apontam que apenas 8% do brasileiro é capaz de entender um texto com nível de complexidade superior, o que significa que parece que 2023 não é tão longe assim. O nível que nós tínhamos da simplicidade e de ignorância, né, que é o desconhecimento que apresentava as pessoas naquela época, parece se reproduzir hoje no chamado emborrecimento programado, que é uma obra de John Taylor Gatto. Então, assim, realmente, assim, alguns querem suprimir o direito dos outros a ter acesso à informação, que também é libertadora, né? E como disse o Paulo Antônio, são as asas, de um lado a intelectualidade, do outro lado a moralidade. Vamos lá, no intervalo. Queremos retomar o tema central, doutor Lauda, a morte. Tá bem? Vamos lá. Eliezer Victor. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Há 70 anos no Brasil, a Volks sabe o que mais vale na vida dos brasileiros. E para comemorar nosso aniversário, vamos fazer o maior feirão da nossa história. É o feirão de fábrica Volks 70 anos. Faça a festa com as melhores ofertas. Uma oportunidade imperdível para você comprar seu 0 km com taxa zero e pronta entrega. Aproveite. Novo Polo Track 2324 de 88.690 por 78.690. Entrada de 50% mais 70 vezes de 990 com taxa de 1,29% ao mês. O carro mais vendido no Brasil. Venha conferir. Volks 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Jinx Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos, para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Jinx Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima.
perfeito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Ser lembrada é bom, ser votada é ótimo, ser agraciada em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo é melhor ainda. Agrocomercial Canabarro, empresa destaque em Santa Maria, 2022-2023, prêmio oficial Melhores do Ano, pesquisa realizada pela agência Midas. Por isso que os corações de todos os que trabalham juntos, liderados por Fernanda Pendeza, se enchem de alegria quando a vida faz valer o PET. Nanda Pendeza agradece a todos quantos votaram nos quesitos da pesquisa. Agrocomercial Canabarro, viva! Todos nós que amamos pets, somos todos vencedores. Na Borges de Medeiros 365. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lia Anual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria.
Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Imembuí é evolução. 20 horas e 27 minutos. 17 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. De volta, a gente emplaca aí mais 17, até 15 para as 9, tá bem ali, né? Baita programão aí, hein? Marcelino, não sou eu que estou dizendo, quem disse aqui é o nosso ouvinte, sempre bem-vindo, Coronel Marcelino Farias. Boa noite, que maravilha de programa com esse tema da espiritualidade. Abraço ao doutor Luiz, aqui ele colocou Luiz Paulo, você viu, né? Luiz Paulo é o meu filho, meu amigo, mas eu fico encantado de ver que o meu filho tá chegando, viu? Tá ocupando o espaço dele, Tá. até porque eu acho o nome Luiz Paulo Lauda mais bonito que Paulo Antônio Lauda, né? Muita luz e paz, Eu que Marcelino escolhi, né? Farias mandou aqui, tá bom. Tinks Tintas, pensou tinta, pintou com Tinks, na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School. Decora, na Heitor da Graça Fernandes, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519. Pampeiro Volkswagen, hoje 63 anos de fundação da Pampeiro. Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada, Brita Pinhalo em setembro, 50 anos, Cislimpa, sistemas de limpeza e Get Commerce com a Josélia de Lázari. E ainda, Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo. Então, retomando, onde é que vocês haviam parado aí? Fique à vontade, por favor. Vamos lá, Rodrigo. É contigo. Fica à vontade. Não, é contigo. Então vamos lá, doutor Luiz Paulo. Não, estava comentando aqui, né? Doutor Paulo Antônio, viu? Agora eu fui acometido do Luiz Paulo. Agora o Luiz Paulo é fora de série também. É fora de série. Guri é bom. Nós falávamos a respeito de uma faceta, de uma face importante do espiritismo, que é a da ciência, não é? E hoje nós vemos muito uma ciência pós-iluminista, vamos dizer assim, que se substitui o fazer ciência pela técnica, não é? E o argumento de autoridade para explicar coisas que até para a população mais leiga, mais atenta, se tornam um absurdo, né? E como 2023 faz parte de 2057, dessa transformação do planeta Terra, né? No finaleira, né? Estamos na antessala da questão, né? E o que lhe parece isso com o advento do Covid e outras funções assim? Estamos mesmo nesse meandro aí de um mundo de transformação mesmo, né? Para que as pessoas no cotidiano possam perceber que às vezes é colocado uma fake news e logo em seguida você tem o desmanche daquela ideia mentirosa e floresce a verdade, né? Eu diria assim que a verdade ela se impõe como um fato social. Ele é muito maior do que um conjunto de narrativas, não é? Que tentam ser moldadas, porque se a gente buscar no meio da comunicação, o próprio termo opinião pública foi formatado, conceituado por Walter Lippmann lá nos Estados Unidos para justamente utilizar esse conceito para manipular, né, o pensamento das massas, né? Ou seja, já se cria um conceito para a manipulação dessas massas e ao mesmo tempo em que vivemos em 2023 há um desnude dessas fake news, vamos dizer assim, né, com uma velocidade espantosa. Mais né? rápido. Vê só, né? Desde que o mundo é mundo, que a gente conhece, o homem tenta se sobrepor sobre o homem. Né? Em todos os sentidos. Tenta se sobrepor na empresa, tenta se sobrepor dentro de casa, né? Entre os familiares, né? Porque isso faz parte da nossa animalidade, né? Só que nós estamos vivendo tempos, que tu colocaste de uma forma brilhante, que
a falsidade e a verdade estão chegando muito próximas. E eu vejo assim, ó, tudo que nós estamos vivendo hoje com clareza, eu acho que o ouvinte também deve estar imaginando assim, que isso que eu vou dizer é verdade, que nós estamos vivendo os tempos da verdade, onde nós estamos definindo de que lado nós estamos nesse jogo todo. O que eu acho certo, o que eu acho errado. Ficando mais claro isso. Né? Onde posso falar muito por mim também. Né? Eu hoje tenho plena consciência daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Daquilo que eu considero certo e justo, porque o certo e justo sempre. Né? E aquilo que não é certo e não é justo. Então, qual é o time? Qual é o time que eu faço parte nesse processo todo? Né? E, claro, o poder dos homens públicos na história da humanidade sempre se sobrepôs sobre o seu povo. E levou a guerras, e levou a mortes, e levou a conquistas. Né? No próprio livro eu falo que grandes homens da história da humanidade que comandaram exércitos, né? Eles deixaram para os seus comandados grandes propriedades no Império Romano aí crescendo, né? Porque na ótica deles aquilo ali era deixar o futuro para o seu povo. Hoje está se vendo que o que eu posso deixar de melhor para os meus filhos? O que eu posso deixar melhor para Santa Maria? O que eu posso, a minha existência, o que eu posso fazer para que a minha existência tenha tido valor? É passar valores, André. Sim. Passar valores. Mostrar que existe a coisa certa, existe a coisa errada. E que isso não existe uma distância muito grande para isso. Né? Por exemplo, a questão da moralidade, né? Do caráter, né? São bens que podem ser plantados no coração de uma criança e fazer crescer, de tal forma, quando essa criança chega à fase adulta, ela tem um componente intelectual, moral, muito superior aos pais. Isso é um processo evolutivo. Né? Então, nesse processo do nosso planeta, segundo na hierarquia planetária, que é um planeta ainda de provas e expiações, mas nós já temos contingentes e ações desse planeta que já estão vivendo um processo de regeneração. Né? Tem muita coisa, assim, eu faço uns comparativos muito loucos, vocês me desculpem, mas eu faço umas analogias muito loucas. Assim. Existia uma época não muito distante da minha vida, que os filhotinhos de gatinho que nasciam a mais davam cria ali na casa do A, do B, do C, simplesmente eles botavam num saco e jogavam na sanga, porque eles não queriam aqueles gatinhos. Certo? E aquilo era, de certa forma, era aceito. Lembra disso, né? Era aceito, uma atitude dessa. Eu pergunto se nos dias atuais isso é aceito. Pode ser até que tenha alguém que faça um absurdo desse, mas não é mais aceito. Claramente não é mais aceito. Então, nós sofremos um processo evolutivo. Agora, tu faz uma projeção de 1757, né? Como é que era aquele povoado? Como é que eram as verdades? Né? Eu sou da época que muito pouco se falava em ecologia. Existia um cidadão, um professor louco da universidade, aí, o tal de James Pizarro, que começou com um processo de conscientização, utilizando a rádio da universidade para mostrar que o lixo tem que ter lugar de lixo. Daí começaram a falar de poluição sonora. Eu me lembro que a gente teve uma época que ria disso. Poluição visual. Né? Eu sei que eu estou misturando assuntos, mas eu quero mostrar que a humanidade nós estamos em constante processo de melhora. Nós estamos na melhor fase de todos os tempos. O meu espírito, Paulo Lauda, está na melhor fase de todos os tempos que ele já viveu em todos esses milênios. O teu também, André. Sim. Né?
Que ninguém anda para trás. Nós estamos sempre num processo evolutivo. Às vezes, não numa linha tão reta, né? Às vezes numa linha meia tortuosa, né? Mas nós estamos sempre num processo de crescimento. Sabe que essa questão realmente é muito, não é nada de viajar, assim como o senhor disse, assim, não de analogias sem fundamento. Veja que, para a época, Cristo disse para o Nicodemos, né? O que precisava fazer para se separar do velho homem? Nascer de novo. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? Veja só, nascer de novo, a concepção de voltar para o ventre. Trocar o velho homem por um novo homem. Por quê? Porque dentro desse processo de transição espiritual, nós viemos para cumprir uma missão, mas a gente não lembra qual era a missão. E é aí que nós somos tentados constantemente a seguir um caminho que o livre-arbítrio pregado pelo Espiritismo diz que a gente absolutamente a sua decisão, escolha. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Sabe pode que é isso? plantar o que quiser. Ninguém vai dizer absolutamente nada. Só tem uma exigência. Tu vai ter que colher a semente que tu plantou. E às vezes essa semente é uma semente que tu não queria isso. Pô, o vizinho lá plantou uva e está fazendo um vinho que é uma maravilha. Mas eu plantei laranja. Tu pode fazer até vinho de laranja, mas não vai ser vinho de uva. E aí entra nesse processo aquilo que chamam de regeneração. Como é que uns conseguem, ainda no curso desta vida, dar um novo rumo moral, que pode beirar o espiritual? Como é que alguém consegue se desfazer, vamos dizer um exemplo banal aqui, de vícios insuperáveis? Como é que uns conseguem e outros, talvez uma grande maioria não? Um amigo aqui está comemorando que anteontem terminou o ensino médio. Depois de sair da rua, de estar literalmente na sarjeta, conseguiu ir para aquela igreja lá de Ivorá. Igreja não, para a casa de recuperação de Ivorá. Recupera-se. E o outro está lançando um livro no Praça Nova também, o Cláudio Lena. Né? Que maravilha, né? Sai que superação. Como é que eles largam o velho homem e voltam para nascer de novo? Está lá na Bíblia, né? Sim. Imagina, eu gostaria de dar um toquezinho num outro assunto. O Carlos Flávio vai gostar muito disso que eu vou falar agora. Né? Ele gosta de ideologia. Que é a formação da família. Né? Eu ia falar nisso. Olha aí, viu? Eu sei, eu conheço ele. Mas, por incrível que pareça, à luz do conhecimento espírita, né, as famílias, os núcleos familiares, e muitas vezes são formados muito mais pelo desamor do que pelo amor. Como isso? Vou explicar. Durante várias encarnações, o A e o B foram inimigos. Tinham muitas arestas a aparar. A suprema inteligência do universo deu várias oportunidades para ele. Reencarnaram de novo. E ele vai lá e mata o sujeito de novo. Daí, não deu certo, morreram. Reencarnaram de novo. Botaram no mesmo ambiente a conviver. Brigaram de novo, um acabou preso, o outro morreu. Daí, olha como a coisa é lenta. Daí, aquela suprema inteligência, aqueles espíritos que trabalham na luz, né, para orientar a humanidade, e são muitos, dizia assim, vou colocar eles como irmãos. Vou colocar eles como pai e filho, para ver se eles conseguem desenvolver o amor entre eles. Porque o espírito é imortal. Ele continua sempre o mesmo. Com todas as bobagens que nós já fizemos lá atrás, nós somos os mesmos. Tu já pensou, André, se nós soubéssemos quem nós fomos no passado? Isso aí. Que tormento. É o que eu falei. Ou se eu soubesse o que aquela pessoa, o que aquele espírito fez para mim no passado, como é que eu ia conseguir desenvolver o amor? Então, muito menos com uma fofoquinha a gente fica inimigo. Eu faço um esquecimento de tudo, faço um esquecimento desse momento e boto eles como pai e filhos. Boto eles como irmãos. Então, as famílias são muitas vezes mais formadas pelo desamor do que pelo amor. E por isso que você vê tanto conflito no seio das famílias. Claro,
né? Muitos conseguem superar e conseguem finalmente, né, fazer essa encarnação ser uma encarnação válida, né? Mas muitos perecem e vão ter que morrer, retornar também fisicamente, reencarnar novamente, e sempre o plano inteligente fazendo mecanismos de aproximar e fazer a pessoa melhorar emocionalmente, fisicamente, moralmente, intelectualmente, né? Mas isso demora centenas, milhares de anos para dar uma mexidinha com o cidadão. O crescimento é lento, né? Agora, vejamos uma coisa dentro desse termo que é a família, que corresponde ao fato de que essa unidade, esse núcleo que é civilizacional, não é apenas alguns núcleos afetivos como alguns tentam construir. Ele é mais, ele transcende a relação tempo-espaço, que está no fato assim, ó, como tu disseste, muito dessas composições, elas são, muitas vezes, oriundas de desarranjos do passado. Mas sempre há uma figura norteadora que tem esse compromisso e ainda tem a bênção e o compromisso extraordinário, que é o papel de educar os filhos, transmitindo valores e princípios, para que justamente ele tenha menor dor e sofrimento no transcorrer da sua existência. Olha o papel de você... Olha a missão. Olha essa missão poderosíssima, né? Eu não sei se o Eliezer tem filhos aqui, é o único que não tem filhos ainda. Não. Esse é um compromisso gigantesco. E ele é agente de transformação, né? E você é uma das pessoas que eu conheço, e eu sempre comento isso distante, né? Não é que precisa ficar sabendo, mas como você tem filhos que conseguem serem reconhecidos e serem admirados, né? E isso é um trabalho que tu e a Tita, né? Porque a Tita, a esposa dele... A minha esposa é Tita. Tem a dona Tita aqui. A dona Tita, que é a chefe da casa lá, né? Comandante geral. Né? Mas olha só, olha a beleza e a maravilha e quanto. O Rodrigo tem uma menina, né? A Helena está com 10 anos. 10 anos. 10 anos, né? A minha criança tem 25 e eu tenho uma neta de 4. Eu já estou ficando envelhecido. O André tem filha, né? A Maria Cecília, 10 anos também. O quanto isso, Paulo Antônio, né? Quando você recebe essas figuras e você diz assim, bom, querido, olha a missão que você pediu no plano reencarnatório. Você pediu isso. Essa missão, tu colocou num assunto que... Só esse assunto já dá um programa. É verdade. Mas a missão dos pais... Existe uma obra que fala assim, a educação começa no berço. Porque quando existe... Olha bem, vou tentar fazer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo entender bem com facilidade. Existe um processo reencarnatório que o André Luiz, numa das suas obras, mostra lá o Ministério da Reencarnação, que é um verdadeiro projeto. É um projeto reencarnatório. Certo? Eu sei que para quem não gravita na vida espírita tem certa dificuldade porque acha isso muito fantasioso. Bom, mas de qualquer forma existe um projeto reencarnatório. E daí, esse espírito que está reencarnando tem a sua história. E às vezes a história é cabeluda, André. Sim. Mas ele precisa seguir o processo evolutivo dele. O que eles fazem? Uma ideia. Pega um pai e uma mãe bem estruturado, padrão evolutivo muito alto, e bota esse ser reencarnante, como filho no meio deles. Porque eles sabem que esse espírito reencarnante que veio lá com a sua história pretérita, uma história complicada, enfim, com muitos débitos, né? Colocaram numa família bem organizada para que eles consigam, durante os 7 primeiros anos de vida, por isso que aí a grande mudança, né, começa no berço. Porque o ser reencarnante mostra todos os dias para aqueles pais, geralmente inexperientes, a que ele veio. E se o pai ele é safo, se o pai ele é
perceptivo, ele já começa a desentortar aquele galinho verdinho lá quando é nenenzinho. Porque se ele não fizer isso, meu amigo André, esse ser reencarnante corre um sério risco de rodar de novo, né? E essa encarnação, se perder uma encarnação. Olha o tamanho da importância desta função de pai, né? Ou vocês vão discordar de mim quando eu digo que tem muitos pais que não têm estrutura para ser pais. Tem muitas mães que não têm estrutura para ser mães, né? Sabe Deus qual é a missão delas, né? Mas a educação vem do berço. E esses 7 primeiros anos de vida são fundamentais numa encarnação inteira. Porque daí eles vão pegar a história pretérita que eles trouxeram, a informação que eles receberam do meio, não é só de pai e de mãe. Do meio. O meio pode ser pai, mãe, família, pode ser amigos, enfim, cada um tem. Esse conjunto de coisas vai levar a um ser que vai chegar lá aos seus 18, 25 anos, onde ele assume a personalidade dele. E ele, como é um espírito individual e imortal, que está em constante processo evolutivo, vai, com o livre-arbítrio dele, utilizar o que ele acha que foi bom que ele recebeu nesse mundo aqui. E vai seguir em frente e vai assumir a personalidade que ele é mesmo. Não é que negócio complexo isso. Muito, porque também tem a questão, bem colocada nessa questão sob o ponto de vista dos pais estruturados e também do reencarnantes, né? Que sendo um espírito, digamos assim, já com experiência e tudo mais. Organizar a vida dos pais. Organizar a vida dos pais também pode ser também no processo social. Sim. Mas de qualquer um dos dois lados, tanto de um estruturado ou outro, é o reencarnante que tem uma influência decisiva. E o interessante é observar que esse livre-arbítrio é que diz que vai até um ponto que a coisa pode desandou e não deu nada. Exatamente. E aí se foi. Por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem como é que pode isso e aquilo, como é que pode. Mas tem feito muito a aceitação, a terapia da regressão. Regressão de vidas passadas. Regressão de vidas passadas. Como uma pálida visão desse... Sobre essa parte da regressão de vidas passadas, até eu gostaria muito de conversar com a Luciana Camilotti, que ela tem o testemunho dela a respeito disso. Isso pode ser um outro programa, né? Que ela tem um testemunho muito interessante em relação a isso. Né? Com relação a essa história toda, né? Vê como é bonito tudo isso, né? Daí, meu amigo, tu me fizeste uma pergunta com relação às entidades públicas que querem afastar a filosofia dos homens. Claro, afastando a filosofia dos homens, eu controlo eles melhores. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, isso claro que é um regresso, mas temporário. Né? Porque o plano maior, aquele plano inteligente que já interviu na história da humanidade por tantas vezes, Segunda Guerra Mundial foi uma delas, né? Se não tivesse feito aquilo, a bagunça ia ser muito maior. Até que eles deram um jeito de botar uma pedra de caule em cima daquilo e para a gente seguir em frente. Então, nós não vamos... Aliás, já tenho escrito isso, né? Nós não vamos seguir andando para trás, né? Nós não vamos seguir... Ninguém anda para trás, né? Nós temos, sim, uma evolução sociopolítica em andamento. Mas isso é muito bem visto, gente, assim, ó, nesse desespero que você vê daqueles que são os atuantes, né? Rodrigo do Mal, nós falamos muito sobre isso, nós somos colegas, né, de vigilância em saúde. Você nota claramente, hoje eles estão expostos, hoje nós sabemos, hoje eles têm cara, hoje eles têm CPF, eles têm endereço. Estão identificados. Estão identificados. E eu e o Rodrigo, a gente conversa muito sobre isso. Até porque a maneira de funcionamento desses, vamos dizer, dominadores globais é muito numa escala histórica nossa de longo prazo, né? Eles não conseguem lidar com a contingência diária, né? Ou seja, se desenvolvem mecanismos para daqui a 20, 30, 50, 100 anos surtir efeito. E esses planejamentos eles começam a dar errado. Por isso que quando eu falo que 2023 é 2057 em grande medida, porque
porque a imposição do bem em relação a essas forças do mal que vão perdendo espaço num sentimento até meio paradoxal, né? Porque quando a gente olha para os lados, o mais desavisado vai dizer assim, bom, o mal ele dominou e sempre vai dominar. Sendo que, na verdade, há uma revelação da verdade, né? Indivíduos se libertam dessa amarra, né? E começam a ocupar espaços que são importantes dentro da vida no Brasil, no mundo, né? Ou seja, assumem características muito importantes de resgate de elementos que façam com que nós sejamos devedores de um caminhar, de um processo todo de desenvolvimento humano, né? E que retomam isso, né? E que nos passam a ser símbolos para nós todos, né? Como o próprio Chico Xavier, o Divaldo, que são pessoas que, no meio de um mar de iniquidades, eles se apresentam como um farol realmente para nós, né? Então, essas pessoas que entendem a sua condição e a sua importância nas relações sociais, que mostram para nós diariamente como é belo viver e como temos que aproveitar esse momento presente, né? Porque através do sofrimento de outras tradições, de outras culturas, de outras vivências, é que nós podemos desfrutar do que hoje nós vivemos, né? Então isso é muito importante também, né? Sob o ponto de vista, inclusive, espiritual, né? Não só material, vamos dizer assim, né? Então, o programa Nossas Raízes é muito, ele funciona muito em cima dessa dinâmica, né? De falar de cultura, de literatura, né? De política, no sentido de resgate, né? E tu sabe que eu vou dar um elogio para vocês aqui agora, mas não é puxação de saco, porque eu não sou desse eu participo de vários programas de rádio, televisão. E este programa de hoje está sendo um dos melhores programas que eu já participei até hoje. Nós agradecemos. Parabéns, porque a gente conseguiu elevar o nosso mastermind, a nossa mente suprema, a um nível de raciocínio que eu tenho certeza que aquela pessoa que está nos ouvindo, no mínimo, ela parou, aumentou, esticou o ouvido, levantou o volume do rádio, porque eu parei um pouquinho, estão falando alguma coisa de fundamento. Não está a Luciana Camilotti, que seguramente ia trazer, ia fuçar bastante nessa questão. A gente vai encaminhar para o encerramento. Obrigado, doutor Paulo Capaz. A gente se sente feliz que tendo aí o CF e o vozeirão do Rodrigo aí, que é essa voz aí, olha, eu vou até contar. Se existe inveja positiva, essa é uma delas. Eu tenho essa voz de porongo rachado, né? Voz e mente, né? Mas só para te interromper rapidinho, eu fiquei de dar um alô para o grande amigo Thomas, né? Que está nos acompanhando na rádio, né? O nosso colega. Grande Thomas Edson, não é inventor da lâmpada, né? Mas é o nosso colega amigo Thomas. Um abraço aí, Thomas. Obrigado grande abraço. Essa questão que você colocou, que o doutor estava colocando também, é pródiga também lá naquela experiência fantástica, né? Que tem várias interpretações e metáforas dos 40 dias lá naquele embate dos dois, né? Da expressão do bem e da expressão do mal, né? 40 dias. Eu não sei quanto tempo nós temos, eu tinha que... Nós estamos encerrando. Eu só para provocar... O André está provocando para um novo programa. O senhor ilustrou muito bem essa questão de bem e mal e a questão e a gente lembra, todos nós temos o nosso desafio de 40 dias de enfrentamento. Quem não enfrenta a racionalidade? Quero ver o próprio Cristo, quando estava na cruz, por que tu não pede agora para ele ter salvado aqui? Eu estou rindo por causa que a gente aqui em carne e osso é provocado. Já que tu tem tantas tuas verdades, por que tu não fala isso agora? Por que tu não faz isso Aceita agora? E toma posição. Né? Nós estamos exatamente no mundo que as pessoas estão tomando posição. Rapidamente, André, tá? Eu queria só falar a questão do merecimento. Eu, Paulo Lauda, tenho acreditado muito no quesito merecimento. Levem essa noite para a cama de vocês estão nos escutando, essa questão. Nós somos fruto do merecimento que nós plantamos. Então, não existe sorte e azar. Não. Existe o plantio que a gente faz e nós passamos a merecer determinada condição. Por isso que tem pessoas na Terra que conseguem transformar essa vida física aqui numa maravilha.
e vivem bem, e vivem felizes. Claro que a felicidade é efêmera, né? Tem momentos felizes, ninguém é 100% feliz, mas conseguem transformar essa passagem aqui à Terra numa coisa boa. E tem outras pessoas que, em função do merecimento não tão positivo assim, transformam as suas vidas num verdadeiro inferno, se bem que eu não acredito em inferno, mas transformam a sua vida numa coisa muito, muito difícil de passar. Os seus dias. Por isso que eu disse ali, aquela do enfrentamento também não é... lá Roberto Carlos, assim, que teve uma época da vida dele que ele tirou aquela do... Se o bem e o mal existem, ele deixou só... Se o bem e o bem existem... Ele teve uma fase da vida dele que ele nem tocava na palavra mal, né, para não entrar nessa questão. Olha que a Elisete lhe mandou aí, doutor. Podemos fazer outro programa, estava excelente. Maravilhoso, maravilhoso. Estima tuas melhoras, viu, Lisete? Não, mas aí é com vocês, né? A Lisete, que o programa, ela quis dizer que está à disposição, se vocês quiserem convidar o doutor para outra oportunidade aí, viu que abriu temas aí, né? Claro. Tá bem, viu? Convidado de luxo. Tudo bem. Barbaridade. E esses temas sempre são transcendentes, a gente sempre tem que dizer para os nossos ouvintes, né, também do livre-arbítrio de interpretação. A gente não está aqui buscando convencer ninguém. Nenhuma das nossas articulações e palavras aqui buscou dizer façam isso, façam aquilo. A gente fala absolutamente, o doutor escreve no livro, né, são impressões que essa nossa jornada aqui tem nos permitido, né, apreender. É verdade. Seu Rodrigo, sociólogo, vozeirão. CF. Obrigado, Paulo Antônio. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, o nosso querido comandante Eliezer. Mas obrigado a você que esteve conosco, como sempre, o nosso agradecimento, o nosso carinho. Ótimo. Na sequência, ali, depois do intervalo, tem uma parte, né, Eliezer, eu tinha deixado mais tempo, mas eu não vi que o programa ia evoluir tanto assim. Também tem uma parte com vocês ainda, mas tem a Luciana também, que foi com o Rodrigo Lorenzoni. Deputado estadual, no programa né? anterior, que também teve uma grande repercussão, foi um ótimo programa. O deputado Abreu falou francamente aqui vários assuntos também que para muitos são assuntos de ponta de dedos, assim, não se fala esses assuntos. Se fala sim, se toca no assunto. Vamos lá, seu Eliezer. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e